Às margens de um mar agitado, uma pequena embarcação corta as ondas da madrugada. Do outro lado, há um lugar que ninguém quer visitar: a região dos Gadarenos. Terra de túmulos, de mortos e de um silêncio que só é quebrado pelos gritos que ecoam nas colinas. Os pescadores que acompanhavam Jesus olhavam em volta com medo. Nenhum deles queria estar ali, mas ele foi. E foi ali que aconteceu a possessão mais assustadora de toda a Bíblia. Um homem tomado por milhares de demônios. Um homem que ninguém conseguia prender, nem com correntes. Um homem que vivia entre sepulcros, ferindo-se com pedras, dominado por vozes que vinham das trevas. Hoje, você vai entender o que realmente aconteceu naquele dia. O que significava legião? Por que os demônios imploraram a Jesus? E o que essa história revela sobre o poder espiritual que age até hoje? Fica comigo até o fim, porque no final deste vídeo há uma lição poderosa. Uma que pode mudar a forma como você enxerga o mal, o medo e a libertação. E antes de começarmos, se inscreva aqui no canal Apocalipse em Fogo. Ative o sino das notificações e curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer esta mensagem. Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 5, descreve o início da cena com detalhes. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda, com cadeias, o podia alguém prender. Imagine isso. Um homem que vivia entre os mortos, correntes quebradas, gritos de dor, feridas abertas, um corpo humano dominado por algo que não era humano. A região de Gadara era conhecida pelos túmulos cavados em cavernas nas montanhas. Ali, os mortos descansavam, e aquele homem havia se tornado parte daquele cenário. Mas há um detalhe que muitos não percebem. Ele não nasceu assim. A possessão nunca começa de repente. O inimigo age em silêncio, com pequenas concessões, portas abertas pela dor, pelo pecado ou pela falta de esperança. Esse homem, em algum momento, teve uma vida, uma família, um nome. Mas as trevas foram tomando espaço, até que sua identidade foi apagada. Agora, ele não era mais chamado pelo nome, era apenas o endemoninhado. Quantas pessoas hoje vivem da mesma forma? Não entre os túmulos, mas entre ruínas emocionais, presas em vícios, em traumas, em vozes internas que as escravizam. A possessão daquele homem é o retrato mais profundo da escravidão espiritual que o pecado causa. E é exatamente ali, no lugar em que ninguém quer entrar, que Jesus desembarca. Enquanto todos evitam o cemitério, ele caminha em direção a ele. O Filho de Deus vai até o coração do caos, porque é lá que a libertação acontece. Mas antes de continuarmos, se esse conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal. Continuando. A cena muda. A névoa cobre os montes. De repente, um grito. Um homem surge correndo entre as pedras. Os discípulos recuam, mas Jesus não. O possesso se lança aos pés dele, e as palavras que saem de sua boca não são humanas. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos capítulo 5, versículo 7. Note, os demônios reconhecem quem ele é. Antes de qualquer humano naquela região entender, as forças espirituais já sabiam. Eles sabiam que estavam diante do Criador, diante daquele que tem poder absoluto sobre a luz e as trevas. E então Jesus pergunta: qual é o teu nome?
E a resposta vem: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículo 9. Essa é uma das declarações mais aterrorizantes da Bíblia. No contexto romano, uma legião era um grupo militar de cerca de 6.000 soldados. A resposta daquele espírito indica uma ocupação em massa. O corpo de um homem havia se tornado campo de guerra, e o inimigo não apenas o dominava, ele o havia multiplicado em tormento. Mas há algo ainda mais revelador aqui. Mesmo em meio à multidão de demônios, aquele homem ainda consegue correr até Jesus. Isso mostra que nenhum poder das trevas é capaz de impedir alguém de buscar a presença de Deus. Mesmo acorrentado espiritualmente, o homem ainda tinha uma fagulha de vontade, um resquício de humanidade que o empurrou até a libertação. O inferno inteiro pode tentar impedir, mas um passo em direção a Cristo é suficiente para que o impossível comece a acontecer. Quando Jesus ordena que os demônios saiam, eles imploram. Eles não pedem apenas para permanecer na terra. Eles suplicam para entrar nos porcos que pastavam ali perto. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Marcos capítulo 5, versículos 10 e 11. É um pedido desesperado. Por que os demônios prefeririam entrar em animais a serem enviados para fora? A resposta é espiritual. Eles temem o abismo. Lucas, capítulo 8, versículo 31, complementa dizendo que eles rogavam que não os mandasse para o abismo. Eles sabem o que os espera lá. O lugar de aprisionamento, de juízo, de separação eterna. E Jesus permite que entrem nos porcos. A manada, cerca de 2.000, se lança de um despenhadeiro e morre no mar. O som daquele momento deve ter sido aterrador. O barulho dos corpos caindo, o grito dos pastores, o choque dos discípulos. E então, o silêncio. Um silêncio que nunca mais seria o mesmo. Mas essa cena não é apenas um espetáculo de poder. É uma revelação espiritual. O mal, quando é expulso, precisa de um destino. E o destino das trevas é sempre a destruição. Por onde passa, o mal arrasta o que toca. Mas, quando confrontado pela autoridade de Cristo, ele não tem escolha a não ser obedecer. Naquele instante, Jesus mostra que nenhum exército espiritual pode resistir à sua voz. Nem uma legião inteira. Nem o inferno todo. Depois que os demônios se vão, a Bíblia descreve uma das imagens mais belas do Evangelho. E foram ver o que havia acontecido. E chegaram-se a Jesus, e viram o endemoninhado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos capítulo 5, versículo 15. Assentado, vestido, em perfeito juízo. 3 palavras que resumem a restauração total de uma vida. Aquele que antes vivia despido, ferido e fora de si, agora está completo. A libertação em Cristo não é parcial, é total. Mas a reação da cidade é chocante. Eles pedem que Jesus vá embora. Eles não suportam ver o poder de Deus de perto. A libertação de um homem custou 2.000 porcos, e isso mexeu com os interesses da região. Muitos preferem o conforto da rotina do que a presença que transforma tudo. Enquanto a multidão rejeita Jesus, o homem liberto implora para segui-lo. Mas Cristo diz algo surpreendente. Vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Marcos capítulo 5, versículo 19. Jesus o envia de volta como testemunha. O mesmo homem que foi conhecido pelo terror, agora seria símbolo de redenção. O inferno o havia destruído. O céu o transformou em mensageiro. E aqui está uma das verdades mais poderosas deste relato. Deus não apenas nos liberta,
Ele nos devolve propósito. Aquele que antes era temido passou a ser instrumento de fé. A dor se converteu em ministério. O passado se tornou testemunho. É assim que Deus age. Transforma os túmulos em púlpitos. Aquele que antes gritava entre os mortos, agora pregava entre os vivos. E cada palavra sua carregava a marca de quem conheceu o abismo e foi resgatado pela luz. A história de Legião não é apenas sobre demônios, é sobre a luta silenciosa que acontece dentro de cada ser humano. Todos temos áreas da vida que precisam ser libertas. Hábitos, culpas, dores, traumas, medos. Mas a boa notícia é que Jesus ainda atravessa mares para libertar um só coração. A possessão mais assustadora da Bíblia termina com a maior prova de amor. O Filho de Deus não tem medo do escuro, porque ele é a luz. Ele entra nas cavernas, encara as trevas e restitui o que o inimigo destruiu. Talvez você se sinta preso, ferido, dominado por vozes de culpa ou desespero. Mas há esperança. A mesma voz que libertou aquele homem ainda ecoa hoje. E ela chama pelo seu nome. Se esse vídeo falou com você, curta agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal Apocalipse em Fogo. Ative o sino das notificações e continue acompanhando nossas reflexões bíblicas profundas, porque toda semana há uma nova palavra para reacender a sua fé. E lembre-se, Deus não se assusta com o que te assombra. Ele vai onde ninguém mais quer ir, para te libertar.